Vamos juntos fazer uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida. E logo após, vamos fazer a nossa prece das 18 horas. Hoje nós vamos estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 106, Dar. Começa hoje com uma citação de Jesus: e dá a qualquer um que te pedir, e ao tomar o que é teu, não tornes a pedir. Então nós vamos entender qual era a mensagem aqui de Jesus. Começamos a mensagem com Emmanuel nos dizendo o seguinte: o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvirmos suas recomendações, estejamos prontos a dar a qualquer um que pedir. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Jesus concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertência aos vendilhões. Certos mercadores de má-fé no íntimo rogavam-lhe a manutenção para a sua resposta, e a sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná, repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo em conformidade com o bem. E deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, vamos fazer aqui nossa rápida reflexão. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse verbo dar. Meus amigos, quando nós adentramos no Evangelho de Jesus, esse é um dos verbos centrais do Evangelho. Dar, que quer dizer doação, caridade. Mas ele não é simplesmente transferir bens. Esse verbo está muito ligado a outro verbo fundamental do Evangelho, o verbo amar, que é a própria essência, a própria alma de Jesus. Jesus disse que o ato de dar é a própria essência da vida. Então vamos entender direitinho essa fala de modo metafórico de Jesus. Não temos que dar tudo o que o outro quer. Vamos entender isso? Nós temos que ter discernimento, pensar se aquilo que o outro quer realmente vai ser útil, vai ser edificante, vai ser o melhor para ele. Temos que fazer essa leitura das circunstâncias e das reais necessidades. Nem a espiritualidade superior atende a todos os nossos pedidos, não é verdade? E nem Jesus também atende a tudo que nós pedimos em nossas orações. Deus analisa os pedidos. A espiritualidade superior analisa se é interessante ou não determinada solicitação, desejo, se o pedido atende ao programa de reencarnação daquela alma, se atende às necessidades evolutivas do indivíduo. Como faz um pai e uma mãe aqui na Terra, não atendendo a todos os pedidos de seus filhos?
Por exemplo, se o filho pedir: "Não quero ir mais à escola, quero comer doce a toda hora", não é verdade? Mas Jesus, que é o magnífico terapeuta divino, tem sempre um olhar amoroso e atende muitas vezes o desejo, a prece, o pedido das pessoas, mas de outra forma, não da forma que a pessoa está pedindo, porque o pedido é analisado para saber se ele vai ser útil para a pessoa, se o pedido não vai prejudicá-la espiritualmente. Então, essa é a lição que Jesus nos traz aqui. O mundo seria um caos para a educação, para a família, o universo inteiro, se Deus saísse atendendo a todos os pedidos de todas as formas. Vocês não acham? Dar é um dos verbos mais sublimes, porque é compartilhar da própria essência divina. Porque Deus é o grande doador do universo. Doa-nos a vida, a natureza, os alimentos que vêm da natureza. Doa aos que estão perdidos na vida, aos que estão no mau caminho. Doa paciência, oportunidades, reencarnação, auxílio dos espíritos para amparar esses corações. Deus está sempre doando. E quando nós partilhamos desse ato de doar, sem esperar nada em troca, nós estamos compartilhando algo da própria natureza divina, sendo instrumentos dos canais da natureza divina. Por isso, é um dos atos mais sublimes da vida, a doação. Mas é claro que devemos raciocinar quanto aos pedidos. Voltamos aqui ao exemplo da criança. Se o pai atender a tudo que a criança pede, ele seria negligente com a educação do filho. O próprio apóstolo Paulo falava que a nossa caridade cresça, mas tenha medida, seja analisada, ou seja, que não se saia doando tudo para todos de qualquer jeito. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. A caridade é uma virtude, é algo sublime porque envolve renúncia, sacrifício do ego, desprendimento. E você não doa só coisas materiais, não só o pão, mas doa também seu tempo, seu ouvido, para ouvir o desabafo da criatura, do outro, do seu irmão. Doa a prece, doa um ombro amigo. E tudo isso é muito nobre. Tudo na vida pede equilíbrio, vigilância, prudência, até mesmo desse verbo dar. Todos temos que aprender, às vezes, a dizer não. Temos que impor certos limites, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para que tudo aconteça na hora que ela quer. Não é assim, meus irmãos? Às vezes você pode querer ajudar alguém dando um trabalho para a pessoa, mas é necessário conhecer primeiro. Será que ela está preparada? Que ela está em condições? Que ela é habilitada para aquele trabalho? Então, nós temos que entender a dimensão do verbo dar. E Jesus é o nosso mestre, nosso modelo. Jesus sempre atendeu a todas as criaturas, mas nem sempre ele atendeu da forma que pediam para ele. Quando Jesus curava, ele dizia: vai em paz, tua fé te curou. Então ele via que a pessoa tinha condição, tinha merecimento, estava no momento certo de receber a cura. Mas ele não curou a todos. Muitas vezes ele ajudava de outras maneiras, porque ele sabia que a enfermidade para aquela pessoa era a melhor coisa para ajudá-la a evoluir naquele momento. A doença era um freio para aquele espírito. Mas Jesus sempre dava algo a todos. Nem sempre era aquilo que a pessoa gostaria, algo de acordo com seus caprichos, mas era sim segundo as necessidades das criaturas. Vamos nos lembrar da advertência, como fez Emmanuel nessa mensagem,
dos vendilhões do templo. Aqui essa passagem se refere aos comerciantes que montaram suas barraquinhas e estavam vendendo suas mercadorias no interior do templo de Jerusalém. Jesus Cristo expulsa esses negociantes por transformarem um local sagrado em comércio. Jesus foi enérgico, porque sabia que aquele chacoalhão era mais útil para aqueles espíritos que estavam vivendo na ilusão. Então vamos finalizando, meus irmãos. Jesus deu a vida pela causa do Evangelho, em favor da nossa redenção, da nossa educação, e nós fomos ingratos ao máximo. Expulsamos o mestre deste mundo pelos braços da cruz. Mesmo assim, Jesus não exigiu compreensão nem gratidão, não cobrou nada do que ele havia feito aqui na terra por todos nós. Tudo que ele havia dado foi de todo o coração. Ele sabia que aquele exemplo nos enriqueceria e nos despertaria para a vida maior, para o reino de Deus. Então, quando fizermos alguma coisa por alguém, não vamos esperar recompensa, nem gratidão, nem bênção. Não podemos esperar retorno, porque o ato de dar já é um ato grandioso. A grandiosidade da lição de Jesus para cada um de nós é que todos somos de Deus e somos então todos irmãos. Apesar das lutas, das dificuldades que nos são próprias, a infinita bondade nos pede para que façamos obras de fraternidade do bem, porque elas vão nos tornar pessoas melhores e nos elevar para ganharmos os céus. Jamais contemplaremos a luz divina se não acendermos a luz da caridade, a luz do amor ao próximo dentro de nós. Jesus, embora pudesse se fazer representar por milhões de espíritos de luz, escolheu ele próprio vir até nós na terra, colocando as mãos a serviço do bem para ajudar os sofredores. Pensemos em Jesus. Toda vez que nos sentimos cansados, querendo repouso, pensando em parar, vamos lembrar que Jesus ofereceu suas mãos para socorrer, para levantar os infelizes. E no lugar de descansar, suas mãos foram cravadas e pregadas na cruz. Mas até na cruz, Jesus nos deu alguma coisa grandiosa, preciosa. Diante do ódio, Jesus nos deu compreensão e perdão. Ele nos iluminou, nos enriqueceu com seus milagres, com seu amor puro, com seu silêncio divino na cruz, com seu olhar de compaixão. E ao se despedir de todos nós, ele nos doou palavras de perdão e bênção. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos orar, meus irmãos. Vamos fazer juntos a oração da paz, a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Jesus amado, nós agradecemos pela bênção de mais um dia e rogamos ao seu doce e nobre coração que derrame o seu amor sobre o nosso lar, sobre a nossa família, que a tua paz nos envolva a todos, hoje e sempre.